foi o que você falou aí, o percentual, né, de casos por advogado público ou por juiz. Isso vai ser uma coisa... E vão ser ajuizadas e vão ficar esperando julgar. E daqui a 15 anos, quem sabe, talvez você tenha aí uma sentença se você encontrar o seu devedor em algum lugar, né? Assim, a propósito do comentário que você fez da decisão do TJ de São Paulo, eu participei de um evento promovido pela EFAM na semana passada, onde quem apresentava era um juiz federal, e aí ele dizia, olha, eu em ações civis públicas de grande complexidade, eu começo junto às partes numa audiência especial e digo, olha, eu vou fazer de tudo para não dar sentença nesse processo. No sentido de que, ó, vocês, pô, vamos nos entender, isso aqui é de alta complexidade e tal. E aí, sei lá, às vezes a gente tem que fazer 3, 4, 5, vai, ajeita daqui, empurra dali, não sei o quê, até pelo menos diminuir o âmbito do conflito, né? Mas dizia ele, sei lá, às vezes as coisas têm um grau de complexidade, tá? Achei interessante. Isso é muito típico da justiça federal, justiça estadual é um pouco diferente. Agora, a propósito da questão do controle, da mudança de cultura, eu acho que em que pese o controle siga no seu discurso de agora vamos ver, nós vamos acontecer, olha lá, o que está... não vai dar para, daqui a 2 anos, o controle dizer, olha, todos esses contratos são nulos. Tudo isso era nulo. Não vai dar, porque o quadro é de tal excepcionalidade, né? E aí eu acho que tudo é uma questão da gente bolar uma estrutura, que facilite a recepção pelo controle. Então, fiquei lembrando, você disse, ó, trabalha a composição, né? Aí, sei lá, vamos ver se a gente consegue trazer gente para esse comitê, esse dispute board, sei lá o que seja isso. Gente alinhada com o controle, gente... Eventualmente chama o controle, né? E deixa eles dizerem que não. Chama Né? o Ministério Público. Deixa eles dizerem que não. Na área pública você tem um pouco isso também, né? Você negocia aqui com um, com o outro, mas daqui a pouco vem um terceiro que você não estava esperando e pá, ajuiza a ação e vem com ação de responsabilidade e tal. Então, de repente, chama todo mundo, bota todo mundo na mesa, né? Vê se todo mundo está confortável com aquilo, até para aquilo ser eficaz, né? Para depois você não ter um problema lá na frente de ter construído todo um acordo e depois ele acabar caindo por terra porque um ou outro órgão não foi envolvido. Então, envolve todo mundo. E assim, em relação aos órgãos de controle também, se de repente for melhor começando com parâmetros fixados, e também as leis específicas ou decretos, enfim, estadual, municipal também, que blinde de alguma forma o agente que vai participar disso também. Né? Para ele também ter autonomia e ter a confiança de que pode avançar, que aquilo depois não vai prejudicá-lo pessoalmente. Né? E você pode criar também instâncias de controle dentro da própria estrutura de negociação que você vai fazer. Então, por exemplo, tem um formato que eu trabalho muito, você mencionou aí o James no início da sua exposição, que foi exatamente o que eu fiz me especializar lá nos Estados Unidos em 2016, que é o desenho de sistemas para a resolução de conflitos. Então, o que é isso? Nada mais é do que você montar estruturas para resolver conflitos com vários níveis, com vários escalonamentos. Então, se você está numa situação... Eu estou resumindo muito, tá? O que é? Não sair daqui para os Estados Unidos só para essa frase, não. Então, se você está numa situação... E, claro, isso tudo tem que ser customizado. Então, se você está numa situação em que você tem um órgão público, você tem um órgão de controle e tal, você pode criar níveis. Né? Então, você estrutura aqui, olha, no nível tal, você pode negociar até tanto e tanto, se não der certo, você passa para o nível tal, e aí o órgão de controle é envolvido, ou então você cria, e aí depois o órgão de controle tem que validar antes de você poder efetivamente oferecer aquilo para outra parte. Você tem 1000 formas de trabalhar isso, entendeu? Por isso eu insisto tanto na coisa da gente sair da lei de mediação, porque às vezes a gente fica muito preso, até por desconhecimento, não é por maldade. A gente fica muito preso à lei de mediação e aí funciona assim, isso se encaixa na lei de mediação? Ótimo. Não se encaixa? Esquece, vamos para o judiciário. Não. Volta. Eu estava ouvindo a sua observação sobre esse desenho de estrutura e aí fiz uma associação com um trabalho que é a pesquisa do professor Ricardo Perlingeiro, colega meu lá do PPGD, desembargador federal. E o Ricardo trabalha a ideia de justiça administrativa
no sentido de que se você tiver uma estrutura na administração que seja revestida de garantias, quanto mais próximas forem as garantias da estrutura da administração, daquilo que são as garantias próprias do judiciário, mais oponível, por assim dizer, será a solução montada na administração ao judiciário, né? Aí fiquei pensando, pô, você tem uma estrutura, né, com graus hierárquicos distintos, a partir disso, vai aqui, enfim, você monta uma coisa com gente do controle, com isso, com aquilo, você, claro que não é o mesmo regime da magistratura, mas você se aproxima, né, de uma instância decisória revestida de garantias, não é uma questão voluntarista do gestor. E aí talvez você fortaleça o resultado da negociação. Porque, de novo, a gente já está num cenário de consenso. Então, a gente já girou a chave, né? Ninguém vai decidir no fim do dia. Então, você, ao longo dessas instâncias ou dessas etapas, eu nem gosto de chamar de instância quando eu desenho sistema de resolução de conflito, para a gente também exatamente não ficar com essa cabeça de judiciário, de processo judicial. Mas, quando você cria essas etapas... a gente tem que lembrar que isso tudo vai ser de consenso. Todo mundo ali quer participar disso. As regras estão claras para todo mundo desde o início. Todo mundo confia naquele processo que está sendo desenhado. Então, se todo mundo ali está confortável, você não precisa chegar nunca no judiciário, né? E ainda tem uma questão adicional. Se por qualquer motivo você precisar homologar isso... Acho que esse raciocínio se aplica perfeitamente também, porque aí o judiciário vai olhar e vai falar, não, isso aqui foi trabalhado, foi pensado, passou por várias instâncias, vários órgãos foram envolvidos, controle foi envolvido, não tem problema a gente homologar. Aliás, eu queria aproveitar só falando de judiciário para fazer uma colocação, até quando eu estava conversando com a Renata ontem sobre isso, eu vejo muito movimento, e não só de administração pública, não, vejo muito movimento também dos particulares, de começarem a pensar métodos de consenso, mas automaticamente envolverem o judiciário, né? Então, não, vamos negociar, vamos fazer mediação, vamos criar um núcleo interno de conciliação e mediação. E o que eu faço com o resultado dessa negociação? Vou levar para o judiciário. Eu acho que você meio que morre na praia, porque você gira a chave só pela metade, né? Você até negocia, mas você ainda precisa daquele aval do judiciário. Você ainda precisa daquela homologação, né? O simples fato de você fazer um acordo, né, um termo de transação, não é suficiente. Você precisa da homologação. Quando, na verdade, você não precisa, né? Você pode resolver isso internamente e resolvido está. Até porque... a gente estatisticamente sabe disso, quando você tem uma solução de consenso, que as partes estão envolvidas e estão confortáveis com aquilo, a efetividade dela é muito mais alta do que você ter uma decisão imposta, que a parte uma das partes está contrariada com aquilo, está se sentindo injustiçada. Então, acho importante também a gente começar a pensar isso fora do judiciário, né? Já tem muita coisa no judiciário, o judiciário já faz assim das tripas coração para conseguir naqueles sejusques fazer mediação com um monte de mediador voluntário, um volume enorme de processo judicial, aquelas mediações do 334. Então, se a gente pode pensar e resolver fora do judiciário, acho que todo mundo vai ficar feliz, a começar pelo judiciário, né? É menos coisa para levar para lá e você vai resolvendo e vai tocando a vida. Então, acho importante a gente pensar integralmente, né? O método de consenso integralmente pensar e executar, né, diretamente. Tem também uma pessoa que está nos acompanhando aqui, está meio que justificando essa preocupação de levar para o judiciário. Não, porque se homologar já era um título executivo extrajudicial. Mas, enfim, também bem amarrado os termos da negociação, acho que a gente chega muito perto disso, né? Não sei se fará essa diferença toda. Também acho que não. Você tem lá no CPC listado lá o que é título executivo extrajudicial, né? Tem uma série de hipóteses lá, então basta você amarrar exatamente. Amarrar como um título executivo extrajudicial, que título executivo extrajudicial será. Ainda sobre essa observação que você fez sobre o desenho, né, da estrutura para empreender esse tipo de negociação. Me lembrei também de um comentário que aconteceu na live que eu conversava sobre judicialização. Foi o seguinte, lógico, né, disse a desembargadora, disse, olha, é um desincentivo para a administração se dedicar
a mecanismos de composição de conflito, é que assim como assim tem a garantia do acesso à justiça. Então, pô, monto, faço isso, faço aquilo, uma estrutura, blá, 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 e o sujeito ainda assim pode ir reclamar, né? Pode ir a juízo. E ela me deu uma resposta que eu fiquei pensando, você tem razão. Ela disse, olha, mas isso aí também vocês precisam confiar um pouco mais no judiciário. No sentido de que, ó, se é uma iniciativa estruturada, tem lá né, todo um percurso para chegar àquilo. Se vocês forem capazes de dizer, olha, eu fiz X acordos nessa mesma linha, nessa mesma base, o cara veio, topou, agora ele está reclamando, aí dizia ela, o judiciário também não vive em outro planeta. Né? Achei interessante a observação dela. Não, e o judiciário, a gente acompanhou muito isso na época da arbitragem, né? A gente teve a lei de arbitragem, depois, enfim, quando a arbitragem começou efetivamente a ser utilizada lá, 2001, 2002, começava a acontecer muito isso. Você tinha, saiu uma sentença, uma das partes estava contrariada, pá, ação de anulação. Então vamos anular esse procedimento. E aí chegou um momento que o próprio judiciário começou a dizer, olha só, você está infeliz com a sua sentença, mas foi você que escolheu. Você que assinou a cláusula, então não vem trazer seu problema para mim, não. O problema é seu, né? E aí, depois disso, a arbitragem se fortaleceu muito, né? Porque aí sim as pessoas ficaram confiantes de que elas iam colocar uma cláusula de arbitragem, iam passar pelo processo de arbitragem e, de fato, a sentença ia ser válida, né? Não ia ser apenas uma etapa anterior a um processo judicial, como era antigamente. Então, acho que o papel do judiciário é essencial nessa mudança de cultura. Não tem a menor dúvida disso. Porque a nossa cultura é recorrer ao judiciário. A nossa cultura é dizer, juiz, decide para mim. O problema é meu. Eu sei o que é melhor e pior para mim, mas decide você. Eu vou ficar aqui tentando te convencer. Né? Então, acho que o que você está falando e que a desembargadora falou faz todo sentido. Essas coisas começam a chegar no judiciário, o judiciário vai dizer, olha, você negociou, você estava associado, você estava assistido por advogado que seja, você passou por várias instâncias de controle, você assinou, você concordou, agora cumpre. Sabe? Não tem por que você vir, não tem nenhum vício nesse seu documento, não tem nenhum dos vícios que eu possa efetivamente anular o que você fez, então agora cumpre. Não vem agora se arrepender e querer que eu desfaça tudo que você fez. Então, acho que se o judiciário caminhar seguir esse caminho, que é o que a gente espera que siga, eu acho que a participação do judiciário nessa mudança de cultura vai ser essencial. Assim, não vou dizer nem importante, acho que vai ser essencial para a cultura mudar. Tem uma colega que está assistindo também, que estava dando notícia de que no município de Mesquita ele já tem uma iniciativa de composições e tal, tem utilizado bastante. Temos iniciativas aqui no estado do Rio, né? Eu sei que a ideia é ampliar, vamos ver se eu consigo convencer os colegas que a gente amplie. Não tem de negociação de dívida ativa também? Dívida ativa, enfim, a PGM tem experiência, é curioso. Grandes iniciativas de desapropriação, como foram as obras de Copa e Olimpíada, Linha Amarela no passado e tal, foram objeto de intensa estrutura de negociação. Porque, por exemplo, Copa e Olimpíada foram mais de 3 mil desapropriações. Imagine você tudo ir para o pau. Tudo você propor ação de desapropriação e pedir a emissão provisória na posse. Um juiz dá, o outro não dá, não sei o que. A obra não ia sair nunca. Então, você tinha uma estrutura super montada, tinha corpo técnico que fazia as avaliações, tinha a galera para fazer a negociação, tudo montado. Né? Que diminuiu muitíssimo. O volume de demandas que a gente precisou, ao fim e ao cabo, ajuizar, porque não se logrou o acordo, foi muito pouco expressivo, considerando mais de 3 mil desapropriações. Na dívida ativa, a gente também frequentemente tem iniciativas. Né? O receio está em quando você sai disso, que são as coisas tradicionais. Porque negociar em desapropriação, negociação amigável, isso é mais velho do que... Né? Enfim... na dívida ativa também já há uma certa experiência, mas sair disso o povo teme um pouco. Mariana, o tempo voa nessas lives. Não, já estamos... E eu preciso encerrar, porque senão o Instagram derruba e eu não consigo registrar a gravação, que depois, aliás, vai para o canal do YouTube da PGM. Então, eu queria te passar a palavra para você
fazer as suas despedidas aí, que a gente só tem mais 2 minutos. Não, acho que deu para a gente falar tudo aqui do que eu tinha pensado, né? Enfim, acho que esse tema é um tema rico. Quanto mais novo e quanto mais virgem o tema, né? Mais rico, mais a gente pode criar. E nessa área de resolução consensual, o céu é o limite, né? A gente realmente pode ser muito criativo nos métodos, nas formas, nos stakeholders que vão ser envolvidos. Então, acho que eu queria deixar aqui um convite, né, especialmente para as pessoas aí que são de administração pública, que estão assistindo ou que vão assistir, para realmente começar a pensar diferente, né, no seu dia a dia, não ficar esperando vir de cima, ou ficar esperando vir uma lei, ou começar a realmente identificar ali no seu dia a dia, nas pequenas coisas, né, como é que você pode, às vezes, fazer um mutirão para reduzir processo que já está ajuizado, né? Não dá para atuar na fase preventiva nesse momento, mas vamos fazer um levantamento de tudo que tem ajuizado dessa matéria, que a gente já sabe que vai perder, e vamos criar parâmetros de negociação e vamos tentar reduzir estoque. Então, tentar arejar isso, né? E criar essas oportunidades para resolver os problemas fora do judiciário. E te parabenizar mais uma vez aí pela iniciativa e te agradecer o convite. Maravilha. Eu que agradeço, Mariana. O povo está aí dizendo que foi ótimo, que foi super importante, sugestivo. Eu fico muito feliz. Então, lembro a vocês que a live vai estar disponível no canal da PGM, canal institucional da PGM. Queria deixar um convite para vocês estarem conosco na live de quinta-feira, que é sobre o direito ao erro do administrador público, né? E vai envolver a discussão desta última decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a MP 966. Também é uma live imperdível, como foi esta de hoje. Mariana, super obrigada mais uma vez. Acho que foi muito bacana. Acho que deixou a gente da advocacia pública com a cabeça fervilhando de ideias. Obrigado a vocês que assistiram e nos encontramos então na próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Nada, tchau.